Mas vamos lá, Zanon. A gente falando de ecofisiologia, um dos pontos que mais chama a atenção hoje é a necessidade de se produzir mais e cada vez mais rápido. Como que a gente pode correlacionar isso hoje e como que a ecofisiologia pode ajudar o produtor a continuar a ter ganhos de produtividade? Em suma, sair de 40 para 50, 60 sacos é bom, é fácil e é rápido. Agora, sair de 60, 70 para 80, 90 é praticamente a mesma distância, só que os desafios são maiores. Como que a gente consegue correlacionar isso? Qual a importância da ecofisiologia para que o produtor possa alcançar altas produtividades? A ecofisiologia, primeiro, ela determina o potencial produtivo de uma lavoura. Então, o potencial produtivo ele é determinado solo, pela planta e pelo ambiente. Então, essa interação é a ecofisiologia. Então, nós precisamos entender cada vez mais a importância de saber qual que é o nosso potencial, ou seja, com base na nossa realidade, o quanto que a gente pode produzir. E vamos para um exemplo bem prático. Vamos comparar nessa safra, que se avizinha aí o final dela, 24, 25, uma lavoura em Sinop, no Mato Grosso, e uma lavoura em Santa Maria, aqui no coração do Rio Grande. Aqui ficou praticamente 50 dias sem chuva. Então, o máximo que dava para nós ter produzido era 40 sacas por hectare. Por quê? Porque a chuva foi um fator limitante. Então, se nós for para Sinop, nós temos lavoura aí colhendo 70, 80 sacas de soja por hectare. Então, vamos supor, professor, que a gente faça uma comparação lá. Pegamos um produtor que colheu 30 sacas aqui em Santa Maria e um produtor que colheu 30 sacas em Sinop. Se nós olhar saca por hectare contra saca por hectare, nós vamos dizer que foi igual. Se nós olhar o máximo que dava para ter produzido em virtude do ambiente que cada região teve, nós vamos dizer, não, o produtor de Santa Maria produziu 30, mas qual que era o máximo? 40. O produtor de Sinop também produziu 30, mas ele poderia ter produzido 100. Então, uma grande força da ecofisiologia, e hoje as ferramentas que disponíveis permitem isso, é estimar o potencial de produtividade de cada lavoura em função do tipo de solo, da época de semeadura, do ambiente que teve e da cultivar que o produtor escolheu. Então, esse é o primeiro e mais importante fator de todos, nós saber quanto que realmente nós poderíamos alcançar na nossa lavoura. Sabendo o potencial e determinando qual foi a produtividade média, nós conseguimos estimar a lacuna de produtividade, ou no inglês, o yield gap. Então, seguimos com o mesmo exemplo. Produtor de Santa Maria poderia ter produzido no máximo 40, porque choveu pouco, produziu 30. Então, 40 menos 30, 10. Foi o que o produtor perdeu para o manejo. Lá em Sinop, o produtor poderia ter chegado a 100. Ele produziu 30. Então, o yield gap dele, a lacuna de produtividade dele foi 70. Então, o primeiro passo, se nós pensarmos em sustentabilidade e eficiência produtiva, é determinar o potencial para saber o quanto que eu colhi do máximo que eu poderia ter colhido. E a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande e não olhar saca por hectare. Porque se eu olhar saca por hectare nesse caso, ou nesse exemplo, é o mesmo que eu comparar uma banana com uma maçã. Eu não estou comparando coisas iguais. Então, a ecofisiologia, ela determina o potencial produtivo. E, nesse sentido, como a gente sabe que o Mundo Agro Podcast é escutado em várias regiões do mundo, a gente convida vocês a dar uma olhada no site www.yieldgap.org. Nesse trabalho, professor, nós determinamos o potencial de produtividade de 15 culturas agrícolas em 75 países ao redor do mundo. Então, se nós quisermos saber o potencial de produtividade de soja nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, no Brasil, a gente consegue acessar esse site de forma gratuita e determinar qual que é o máximo que a gente pode colher e também qual que é o yield gap, ou seja, o quanto que nós estamos perdendo por manejo. E um exemplo prático disso, recentemente, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, fomos para os Estados Unidos numa conferência global sobre sustentabilidade e lá a gente apresentava os potenciais de produtividade de soja no Brasil, comparando com os Estados Unidos, com a Argentina, com o Paraguai, usando a mesma metodologia em todos os países e mostrando o yield gap, ou seja, o quanto que nós estamos perdendo por manejo. Por um lado, a notícia boa é que o Brasil tem o maior potencial de produtividade de soja do mundo. Por outro lado, que é melhor ainda, nós temos o maior yield gap, ou seja, nós temos a maior lacuna de manejo. Esse foi um trabalho que nós publicamos na Nature Sustainability em 2022, mostrando que, professor, hoje no Cerrado brasileiro, se perde por manejo em soja 1,7 toneladas por hectare.
É isso que está ficando na mesa em aproximadamente 25 milhões de hectares do nosso cerrado. Então, professor, essa seria uma aplicação muito prática da ecologia, determinar o potencial produtivo e o yield gap.